11. Na manhã seguinte, encontrei Francis na estação de Paddington. Dali, iríamos a Oxford para passar o fim de semana. Ele queria falar com Dorothy Hodgkin, a melhor das cristalógrafas inglesas, enquanto eu aproveitava a oportunidade de ver Oxford pela primeira vez. No portão de embarque, Francis estava em sua melhor forma. A visita lhe daria a oportunidade de contar a Dorothy sobre seu sucesso em solucionar, junto a Bill Kochra, a teoria da difração helicoidal. Tratava-se de uma teoria muito elegante para não ser contada pessoalmente. Pessoas como Dorothy, inteligente o suficiente para entender de imediato sua importância, eram muito raras. Assim que nos vimos no trem, Francis começou a fazer perguntas sobre a palestra de Rose. Minhas respostas eram frequentemente vagas, e Francis estava visivelmente incomodado com meu hábito de confiar na memória e nunca anotar nada no papel. Se um assunto me interessava, em geral eu conseguia lembrar o que era preciso. Dessa vez, porém, tínhamos um problema, porque eu não conhecia muito do jargão cristalográfico. Especialmente malogrado foi o meu fracasso em relatar com exatidão o conteúdo de água das amostras de DNA nas quais Rose tinha feito suas medições. Era possível que eu estivesse confundindo Francis com uma diferença de ordem de magnitude. A pessoa errada fora enviada para ouvir Rose. Se Francis tivesse ido também, uma ambiguidade dessas não existiria. Era o castigo por ser sensível demais à situação. Provavelmente, ver Francis avaliando as consequências das informações de Rose quando mal tinham saído da sua boca teria chateado Morrice. Em certo sentido, seria desagradavelmente injusto para eles aprenderem os fatos ao mesmo tempo. Era certo que Morrice tivesse a primeira oportunidade de enfrentar o problema. Por outro lado, não havia nenhum indício de que ele acreditasse que a resposta poderia vir de brincadeiras com modelos moleculares. Nossa conversa na noite anterior mal aludira a essa abordagem. Existia, é claro, a possibilidade de que ele estivesse escondendo algo. Mas isso era muito improvável. Morrice simplesmente não fazia esse gênero. A única coisa que Francis podia desenvolver de imediato era aprender o valor da água, sobre o qual era mais fácil de se pensar. Logo alguma coisa pareceu fazer sentido, e ele começou a esboçar um rascunho no verso de um manuscrito que estava lendo. Na hora, não entendi o que Francis estava prestes a fazer e voltei ao Teams para me distrair. Em poucos minutos, no entanto, ele me fez perder todo o interesse no mundo externo ao dizer que apenas um pequeno número de soluções formais era compatível tanto com a teoria Cauchy-Crick quanto com os dados experimentais de Rose. Rapidamente, ele começou a desenhar mais diagramas para me mostrar como o problema era simples. Ainda que a matemática me escapasse, o cerne da questão não era difícil de acompanhar. Decisões tinham de ser tomadas sobre o número de cadeias de polinucleotídeos dentro da molécula de DNA. Superficialmente, os dados de raio-x eram compatíveis com 2, 3 ou 4 fitas. Era tudo uma questão do ângulo e do raio em que as fitas de DNA se torciam em torno do eixo central. Quando a viagem de trem de 1h30 acabou, Francis não via razão para que não descobríssemos a resposta logo. Talvez fosse necessária uma semana de manipulação consistente dos modelos moleculares para nos deixar absolutamente certos de que tínhamos a resposta correta. Nesse caso, ficaria óbvio para o mundo que Pauling não era o único capaz de apresentar um conceito real de como as moléculas biológicas são construídas. A descoberta de Linus da hélice fora quase embaraçosa para o grupo de Cambridge. Cerca de um ano antes desse triunfo, Bragg, Kendall e Perutz publicaram um artigo sistemático sobre a forma da cadeia polipeptídica, uma abordagem que não solucionou a questão. Bragg, na verdade, ainda estava irritado com o fiasco. Seu orgulho fora ferido em um ponto sensível. Durante 25 anos, houve vários encontros com Pauling. Na maioria das vezes, Linus apresentava uma solução antes. Até Francis se sentia humilhado pelo acontecimento. Ele já estava no Cavendish quando Bragg se convencera a respeito de como uma cadeia polipeptídica se torcia. Além do mais, ele sabia de uma discussão na qual se cometera o erro fundamental sobre o formato do peptídeo.
Essa fora certamente a ocasião para interpor sua habilidade crítica para avaliar o significado de observações experimentais, mas ele não disse nada de útil. Não que Francis normalmente evitasse criticar os amigos. Em outros casos, fora irritantemente franco ao apontar como Perutz e Braga haviam exagerado publicamente na interpretação de seus resultados sobre a hemoglobina. Sem dúvida, essa crítica aberta estava por trás da recente explosão de Sir Lawrence contra ele. Na visão de Bragg, tudo o que Crick fizera fora causar problemas. Agora, no entanto, não era o momento de se concentrar em erros passados. Em vez disso, a velocidade com a qual falávamos sobre possíveis tipos de estruturas de DNA aumentava conforme a manhã passava. Não importava na companhia de quem estivéssemos, Francis relatava rapidamente o progresso das horas anteriores, deixando nosso interlocutor atualizado sobre como havíamos optado por modelos nos quais o esqueleto açúcar-fosfato estivesse no centro da molécula. Apenas dessa forma seria possível obter uma estrutura suficientemente regular para gerar os padrões de difração cristalina observados por Morrice e Rose. Era verdade que ainda tínhamos de lidar com a sequência irregular de bases voltadas para fora, mas essa dificuldade poderia desaparecer quando o arranjo interno correto fosse estabelecido. Havia também a questão daquilo que neutralizava a carga negativa dos grupos fosfato do esqueleto do DNA. Francis, assim como eu, não sabia quase nada sobre como íons inorgânicos se organizavam em 3 dimensões. Tínhamos de encarar a deprimente realidade de que a autoridade mundial na química estrutural dos íons era o próprio Linus Pauling. Assim, se o cerne da questão era deduzir um arranjo inteligente e incomum de íons inorgânicos e grupos fosfato, estávamos claramente em desvantagem. Ao meio-dia, tornou-se imperativo encontrar uma cópia do livro clássico de Pauling, A Natureza da Ligação Química. Estávamos almoçando perto da High Street. Sem perder tempo com o café, percorremos várias livrarias até conseguir encontrá-lo na Blackwell. Fizemos uma leitura rápida das seções relevantes. Isso nos forneceu os valores corretos para os tamanhos exatos dos íons inorgânicos possíveis, mas nada que pudesse ajudar a solucionar o problema. Visão mais detalhada das ligações covalentes do esqueleto açúcar-fosfato. Quando chegamos ao laboratório de Dorothy no Museu de História Natural, a fase maníaca tinha praticamente passado. Francis penetrou na teoria helicoidal em si, devotando apenas alguns minutos ao nosso avanço com o DNA. A maior parte da conversa se centrou, em vez disso, no trabalho recente de Dorothy com a insulina. Como anoitecia, não havia sentido em fazê-la perder mais tempo. Partimos, então, para Magdalen, onde tomaríamos chá com Avril Mitchison e Leslie Orgel, ambos alunos convidados da universidade. Francis estava pronto para falar sobre coisas triviais à mesa, enquanto eu pensava em silêncio em como seria esplêndido se pudesse viver algum dia no estilo de um aluno de Magdalen. O jantar, acompanhado por um vinho claret, no entanto, trouxe a conversa de volta para o nosso iminente triunfo com o DNA. Àquela altura, juntara-se a nós um amigo próximo de Francis, o especialista em lógica George Kreisel, cujo dialeto e aparência suja não se encaixavam na imagem que eu fazia do filósofo inglês. Francis saudou sua chegada com grande satisfação, e o som da sua gargalhada e o sotaque austríaco de Kreisel dominaram a atmosfera elegante do restaurante da High Street onde Kreisel combinou de nos encontrarmos. Kreisel falou longamente sobre um modo de cometer suicídio financeiro, movimentando dinheiro entre as partes politicamente divididas da Europa. Avril Mitchison voltou a se juntar a nós, e a conversa mudou, por um breve período, para a tagarelice divertida da classe média intelectual. Esse tipo de papo furado, entretanto, não agradava a Kreisel, assim Avril e eu pedimos licença e fomos andar pelas ruas medievais, em direção ao meu quarto. Eu estava agradavelmente bêbado e falei longamente sobre o que poderíamos fazer quando tivéssemos o DNA. 12. Revelei a John e Elizabeth Kendrell a grande novidade sobre o DNA quando os encontrei para o café na manhã de segunda-feira. Elizabeth pareceu encantada em saber que o sucesso estava quase ao nosso alcance, enquanto John recebeu a notícia com mais calma. Quando soube que Francis estava de novo inspirado, e que eu não tinha nada mais sólido a apresentar além de entusiasmo, ele se perdeu nas sessões do times que falavam sobre os primeiros dias do novo governo conservador.
Logo depois, John foi para seus aposentos no Peterose College, deixando que Elizabeth e eu digeríssemos as implicações da minha sorte inesperada. Não fiquei muito, porque quanto antes voltasse para o laboratório, mais rápido poderia descobrir qual das respostas possíveis seria escolhida para ter seus modelos moleculares profundamente analisados. Tanto Francis quanto eu, entretanto, sabíamos que os modelos do Cavendish não seriam totalmente satisfatórios. Eles haviam sido construídos por John cerca de 1 ano e meio antes, para o seu trabalho na forma tridimensional da cadeia polipeptídica. Não havia representações precisas dos grupos de átomos exclusivos do DNA. Nem átomos de fósforo nem aspirinas e pirimidinas estavam representados. Seria necessário improvisar, porque não havia tempo para Max dar uma ordem expressa para sua construção. Fazer modelos novos poderia levar uma semana inteira, ao passo que era possível encontrar uma resposta em cerca de um dia. Assim que cheguei ao laboratório, comecei a adicionar pedaços de fios de cobre a alguns de nossos modelos de átomos de carbono, transformando-os, assim, em átomos maiores de fósforo. Uma visão esquemática de um nucleotídeo, mostrando que o plano da base é quase perpendicular ao plano no qual está a maioria dos átomos de açúcar. Esse importante fato foi determinado em 1949 por S. Furberg, que, na época, trabalhava em Londres, no laboratório de J. D. Bernal, no Birkbeck College. Mais tarde, ele construiu muitos modelos experimentais para o DNA. Mas, sem saber os detalhes dos experimentos do King's College, construiu apenas estruturas de uma única fita, e, por isso, suas ideias estruturais nunca foram seriamente consideradas no Cavendish. A necessidade de fabricar representações dos íons inorgânicos trouxe muito mais dificuldades. Diferentemente dos outros componentes, eles não obedeciam a regras simples que dissessem com que inclinação angular formariam suas respectivas ligações químicas. Muito provavelmente teríamos de conhecer a estrutura correta do DNA antes que os modelos certos pudessem ser feitos. Eu mantinha a esperança, entretanto, de que Francis estivesse próximo da solução decisiva e a divulgasse logo que chegasse ao laboratório. Mais de 18 horas haviam transcorrido desde nossa última conversa, e havia pouca chance de que os jornais de domingo o tivessem distraído durante seu retorno a Green Door. Sua chegada por volta das 10 horas, no entanto, não trouxe a resposta. Depois do jantar de domingo, ele havia mergulhado novamente no dilema, sem encontrar uma resposta rápida. O problema fora deixado de lado para uma rápida olhada em um romance sobre as avaliações sexuais enganosas dos universitários de Cambridge. O livro tinha breves bons momentos e, mesmo nas páginas mais tolas, havia dúvida quanto ao enredo ter sido seriamente inspirado pela vida de algum amigo. Enquanto tomávamos café, porém, Francis exalava a confiança de que já tínhamos dados experimentais suficientes para determinar o resultado. Teríamos condições de começar o jogo com diversos conjuntos diferentes de fatos e, ainda assim, chegar às mesmas respostas finais. Talvez todo o problema pudesse ser explicado apenas pela nossa concentração no modo mais bonito de uma cadeia de polinucleotídeos se torcer. Enquanto Francis continuava a pensar sobre o significado do diagrama de raios-x, comecei a juntar os diversos modelos atômicos em várias cadeias, cada uma delas com vários nucleotídeos. Apesar de as cadeias de DNA serem muito longas na natureza, não havia razão para montar algo enorme. Desde que pudéssemos ter certeza de que se tratava de uma hélice, a atribuição de posições para somente um par de nucleotídeos geraria automaticamente o arranjo de todos os outros componentes. Como íons Mg++ podem ser usados para ligar grupos fosfato carregados negativamente no centro de uma hélice composta? A rotineira tarefa de montagem acabou por volta da 1, quando Francis e eu caminhamos até o Eagle para o nosso almoço habitual com o químico Herbert Guthrie. Nesses dias, John geralmente ia para o Peterose, enquanto Max sempre pedalava para casa. Às vezes, Hugh Huxley, aluno de John, se juntava a nós, mas ultimamente ele estava achando difícil apreciar as investidas inquisidoras de Francis na hora do almoço. Pouco antes da minha chegada, Cambridge, a decisão de Hill de se ocupar do problema de como os músculos se contraem havia chamado a atenção de Francis para a oportunidade inédita de que, por cerca de 20 anos,
fisiologistas musculares vinham acumulando dados sem amarrá-los a uma imagem consistente. Francis considerou a situação perfeita para a ação. Não havia necessidade de divulgar os experimentos relevantes, visto que Hill já tinha penado diante da massa não assimilada. Almoço após almoço, os fatos eram reunidos para formar teorias que se sustentavam por cerca de um dia, até que Hill convencesse Francis de que um resultado que ele desejava que fosse atribuído a um erro experimental era tão sólido quanto o rochedo de Gibraltar. Agora a construção da câmera radiográfica de Hill estava completa, e ele esperava obter logo evidências experimentais para responder os pontos discutíveis. A diversão seria toda perdida se, de alguma forma, Francis pudesse prever corretamente o que iria encontrar. Mas, naquele dia, Hill não precisava temer uma nova invasão intelectual. Quando entramos no Eagle, Francis não trocou seu cumprimento estridente com o economista Percy Freinhechag, mas passou a impressão inconfundível de que algo sério estava para acontecer. A construção do modelo vigente começaria logo depois do almoço, e planos mais concretos teriam de ser formulados para tornar o processo eficiente. Diante da nossa torta de groselha, visualizamos os prós e os contras de uma, duas, 3 ou 4 cadeias, rapidamente descartando hélices de uma cadeia, por serem incompatíveis com as evidências que tínhamos em mãos. Quanto às forças que mantinham as cadeias unidas, a melhor aposta parecia ser pontes salinas, nas quais cátions bivalentes como o Mg++ mantivessem unidos 2 ou mais grupos fosfato. Na verdade, não havia evidências de que as amostras de Rose contivessem qualquer íon bivalente, ou seja, podíamos estar correndo um risco. Por outro lado, não havia absolutamente nenhuma evidência contra o nosso palpite. Se ao menos os grupos Dawkins tivessem pensado sobre modelos, eles teriam se perguntado que tipo de sal estaria presente e não nos encontraríamos nessa situação enfadonha. Mas, com sorte, a adição de íons de magnésio ou possivelmente de cálcio ao esqueleto açúcar-fosfato geraria rapidamente uma estrutura elegante, cuja exatidão não seria contestável. Nossos primeiros minutos com os modelos, entretanto, não foram felizes. Embora houvesse apenas cerca de 15 átomos, eles não paravam de cair das pinças desajeitadas, montadas para prendê-los a uma distância correta um do outro. Pior ainda, tivemos a desconfortável impressão de que não havia restrições óbvias nos ângulos das ligações entre diversos dos átomos mais importantes. Isso não era nem um pouco agradável. Pauling decifrara a hélice ao perseguir inescrupulosamente sua certeza de que a ligação peptídica era plana. Para nossa irritação, tínhamos todas as razões para acreditar que as ligações fosfodiésteres que unem sucessivos nucleotídeos no DNA existem em uma variedade de formatos. Ao menos com o nosso nível de intuição química, era improvável que qualquer configuração única fosse muito mais bonita que o resto. No entanto, após o chá, começou a emergir um formato que nos animou. 3 cadeias torcidas umas sobre as outras, de modo a produzir uma repetição cristalográfica a cada 28 ao longo do eixo helicoidal. Essa era uma característica requerida pelas imagens de Rose e Morrice, e por isso, Francis parecia visivelmente tranquilo ao voltar da bancada do laboratório depois de inspecionar as conquistas da tarde. É verdade que alguns dos contatos atômicos ainda estavam próximos demais para serem confortáveis, mas, no entanto, a manipulação estava apenas começando. Com mais algumas horas de trabalho, um modelo apresentável deveria estar em exposição. Durante a refeição da noite em Grindor, prevaleceram espíritos exaltados. Embora Odile não pudesse acompanhar o que estávamos dizendo, ela obviamente se animou com o fato de que Francis estava para produzir seu segundo triunfo em um mês. Se a sequência de acontecimentos prosseguisse, eles logo estariam ricos e poderiam ter um carro. Francis não via razão em tentar simplificar o tema para facilitar a compreensão de Odile. Desde que ela lhe dissera que a gravidade alcançava apenas 5 quilômetros no céu, esse aspecto da sua relação estava resolvido. Ela não só não sabia nada de ciência, mas toda tentativa de enfiar algo em sua cabeça seria uma batalha perdida contra os anos de educação no convento. O máximo que se podia esperar era uma avaliação do modo linear em que se calculava o dinheiro. Nossa conversa, em vez disso, se centrou em uma jovem estudante de arte que estava prestes a se casar com Amut Vairil, um amigo de Odile. Esse assunto era um pouco desagradável para Francis.
Iria retirar a garota mais bonita do seu círculo de festas. Além disso, havia mais de um aspecto nebuloso sobre Armut. Ele vinha de uma tradição universitária alemã que acreditava em duelos. Tinha também um talento inegável para convencer várias mulheres de Cambridge a posar para sua câmera. Todos os pensamentos sobre mulheres, no entanto, foram banidos no momento em que Francis entrou com leveza no laboratório antes do café da manhã. Logo, depois de acrescentar ou retirar diversos átomos, o modelo de 3 cadeias começou a parecer muito razoável. O próximo passo seria obviamente contrastá-lo com as medições quantitativas de Rose. O modelo certamente se encaixaria nas posições gerais das reflexões radiográficas, porque seus parâmetros helicoidais essenciais haviam sido escolhidos para se ajustar aos tópicos da palestra que eu transmitirá a Francis. Se isso estivesse certo, entretanto, o modelo também preveria com exatidão as forças relativas das diversas reflexões radiográficas. Francis deu um rápido telefonema para Morrice. Ele explicou como a teoria da difração helicoidal permitirá uma rápida pesquisa de possíveis modelos de DNA e contou que ele e eu tínhamos acabado de nos aproximar da criatura que poderia ser a resposta que todos esperávamos. A melhor coisa seria Morrice vir imediatamente e dar uma olhada. Mas ele não marcou uma data definida, dizendo que achava que poderia fazê-lo em algum momento ao longo da semana. Logo que o telefone foi colocado no gancho, John entrou para ver como Morrice tinha recebido a notícia daquele avanço notável. Francis achou difícil resumir a resposta. Era quase como se ele fosse indiferente ao que estávamos fazendo. No meio da tarde, contudo, recebemos uma ligação do Kings. Morrice viria de Londres no trem das 10h10, na manhã seguinte. Além disso, não viria sozinho. Seu colaborador Willie Siddes o acompanharia. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos vídeos. Com a sua ajuda, podemos continuar produzindo conteúdos interessantes e relevantes para você. Clique no botão de inscrição e na curtida para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Não perca tempo e faça parte da nossa comunidade.